Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo tem poder para convencer. Amém? É o Espírito Santo que convence o ser humano. Não é o pastor, não é a pastora, não é ninguém, não é o irmão, não é ninguém. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, verso 8. João, capítulo 16, verso 8. Quem achou, diga Emuná. Isso. Diz assim a palavra de Deus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Amém? Queridos, é o momento em que Jesus está reunido com seus discípulos, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele viria para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E o que me chama mais a atenção nesse texto é que ele fala que o príncipe desse mundo já está condenado. Por isso que nós temos que ter a certeza que o diabo não tem poder sobre a nossa vida. É nós que temos que decidir ter uma vida com Deus. Ele só vai ter ação na sua vida ou na minha vida se eu permitir, porque a palavra de Deus diz que ele já está condenado. Ou seja, quem anda com aquele que é condenado vai ser condenado também. O texto diz que Jesus fala: eu tenho coisas ainda para contar para vocês, mas vocês não podem suportar. Deu para entender porque é importante caminhar na presença de Deus, estar buscando a face de Deus, estar estudando a palavra de Deus, porque Deus ele não se revela na sua totalidade, porque ninguém ainda pode suportar o que Deus vai fazer. A humanidade ainda não está preparada para aquilo que vai acontecer nos últimos dias. O que estamos vivendo hoje é justamente uma preparação daquilo que vai acontecer. Mas posso te dizer que não chega nem um terço daquilo que vai acontecer, nem 10%, nem nada do que vai acontecer com a vida de Jesus. Mas há uma preparação, nós precisamos se preparar. E quem vai nos ajudar nessa preparação será o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Porque é Ele que vai convencer. A Bíblia diz que é Ele que vai convencer o mundo do pecado. Isso já estamos vendo. Já estamos vendo isso acontecer. Já estamos vendo algumas pessoas do seu trabalho circular agora se envolvendo com as coisas do reino de Deus, gravando louvores a Deus, narrando a palavra de Deus em gibis cristãos, mas eles ainda não são. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo está trabalhando para convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Então não sou eu que vou convencer. O meu papel é levar a palavra de Deus. O seu papel é levar a palavra de Deus. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém? Amém. Numa célula, quando se reúne, a palavra é ministrada, quem convence a pessoa ali é o Espírito Santo. Não é quem está dando a lição, mas é o Espírito Santo que convence as pessoas. Tá? O Espírito Santo, ele trabalha para convencer o ser humano. Então não é algo fácil. Quantas vezes você já convidou alguém para estar na célula e não foi?
Quantas vezes você já chamou alguém para vir ao culto na casa do Senhor e não veio? Por quê? Porque dá trabalho. Se dá trabalho para você, imagine com o Espírito Santo. Quantos estão me entendendo? Agora, você vai desistir? Não, tem que continuar chamando. Porque o maligno, o príncipe desse mundo, ele sempre está mandando alguém chamar, né, para ir para o pecado. Sempre chamar para ir fazer aquilo que desagrada a Deus. Ou tirando aquele que está no caminho do Senhor. Então ele trabalha também. Eu estava lendo algo muito interessante hoje, que o princípio de Satanás continua sendo o mesmo. Qual foi o desejo dele? Qual foi o plano de Satanás? Qual foi o plano de Lúcifer? Ele ser igual a quem? Ser igual a quem? A Deus. E hoje, o que o ser humano quer ser? Mais do que quem? Do que Deus. Quem é que coloca isso dentro do ser humano? Satanás. Ele não quer, o ser humano não entendeu que ele precisa viver na dependência de Deus. E quando ele não entende isso, ele se acha alguma coisa, Satanás entra e fala: não, você pode, e você vai fazer, que você é o melhor, e sem você nada vai acontecer. Não é assim. Tudo acontece com a permissão de Deus. Amém, gente? Então, outra coisa, o Espírito Santo, que revela o nível de corrupção moral e espiritual de cada um. Quem revela a corrupção moral de uma pessoa é o Espírito Santo. Ele que leva a pessoa a identificar o seu caráter, a sua moral. Já abrindo aqui um parênteses, a Bíblia toda, o seu trabalho na vida do ser humano é mudar o seu caráter. A essência principal do Evangelho é mudar o caráter do ser humano. Posso ouvir um amém? Amém. E se eu leio a palavra, se eu busco a palavra de Deus, se eu ouço a palavra de Deus, ela tem uma finalidade: de mudar o meu caráter. E eu preciso cada vez mais ser parecido com Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo é quem revela o nível de corrupção moral e espiritual de cada pessoa. Quando ouve a palavra, quando está sensível, ou quando está no momento de louvor, de adoração, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida das pessoas. Ele revela a natureza caída do homem e a sua necessidade urgente de justiça de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. O ser humano, ele já tem a sua natureza caída. E sabe qual é o exemplo? Qualquer afronta na vida dele, qualquer coisa que vai tirar ele da sua comodidade, qualquer coisa que vai ferir aquilo que ele planejou, a primeira coisa que ele quer é se afastar de Deus e da casa de Deus. Essa é a revelação da natureza caída do homem. Então ele não chama a responsabilidade, ele quer ser mais do que Deus, mas ele não chama a responsabilidade do pecado, daquilo que está fazendo errado. Quantos estão me entendendo? Por isso que o Espírito Santo é que faz essa revelação. Ele que revela essa natureza caída, e é ele que mostra a justiça que o homem precisa de urgência da sua vida. Todo homem precisa, querido, com urgência, da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É ser justificado pelo Senhor. É não mais depender da justiça humana ou terrena, mas a justiça que vem de Deus. Quando já ouviram mães que aparecem na TV, que perderam seus familiares, perderam filhos, e quando estão na reportagem, eu quero a justiça, mas eu também sei que vai ter a justiça de quem? De Deus. A justiça do homem, ela é falha. Quantos estão soltos? Mas tem aquela família que está insistindo, estão lá perseverando, e estão falando: olha, mas ainda tem a justiça de Deus. Amém. Por quê? Porque a justiça de Deus não falha. Amém, gente? A justiça de Deus nunca vai falhar. Então, outra coisa, muitas vezes a pessoa ela fica ofendida quando alguém chama atenção.
Ninguém gosta de ser chamado a atenção, não é verdade? Mas quando o Espírito Santo chama a atenção, a pessoa já entende. Ela não tem motivo nenhum para ficar chateada, porque é a ação de Deus na vida dela. Todos estão me entendendo? Amados, quando o Espírito Santo chama a atenção, ficamos tristes, ficamos envergonhados pelas nossas atitudes. Quando uma pessoa está sensível à voz de Deus, quando ela está sensível ao Espírito Santo, o que acontece? A chamada de atenção do Espírito Santo faz com que ela fique triste? Sim. Faz com que ela fique envergonhada com as suas atitudes? Sim. Mas para o quê? Para mudar o seu caráter e trazer uma nova moral sobre a vida dela. Quantos estão entendendo? Porque, querido, quando o Espírito Santo nos trata dessa maneira, é porque Ele quer o melhor de nós. É porque Deus quer o melhor de nós. Amado, toda palavra, todo momento em que Deus vai agir na nossa vida, vai nos chamando a atenção, é o melhor para a gente. Eu aprendi algo muito interessante, que todo feedback de alguém ou de Deus é um presente. Quando alguém dá um feedback para você, fala, olha, Ana, você precisa melhorar nisso, 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 nisso. E você tem que entender que isso é um presente. Caramba, que legal, alguém se preocupou comigo e me deu uma orientação aonde eu tenho que melhorar. E o nome disso é feedback, isso é um presente. Quantos estão me entendendo? Do que aquelas pessoas falam, fez errado, não sabe fazer nada. Aí são os julgadores, aí é o próprio diabo querendo acusar. Quantos estão me entendendo? Mas tem pessoas que até para receber o feedback, ela não aceita. Aí depois, como é que ela quer ouvir Deus? Como é que ela quer ouvir o Espírito Santo? Se ela não está preparada para o feedback. Se ela não está preparada para ouvir Deus falar, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que abrir mão disso, você tem que deixar de fazer isso, você vai ter que sacrificar aquilo. Então, todo feedback, todo retorno de Deus para a minha vida e para a sua vida é um presente. Amém? Então diga para essa pessoa ali do seu lado, todo feedback é um presente. Se alguém te chamar e falar, olha, melhora nisso aqui, olha, procura fazer isso, você tem que agradecer, poxa, obrigado, porque eu não percebi que eu estava falhando nessa área. Eu não percebi que eu estava com defeito nessa área. Aliás, todos nós aqui estamos em construções. Aprendemos isso na terça-feira. É verdade? Amém. Todos nós estamos em construção. Então temos que estar dependentes do Espírito Santo de Deus, para quando Ele nos entristecer, não é porque Ele está errado não, é nós que estamos errados. Foi alguma atitude que nós tomamos errada diante do Senhor. E agradeça pelo Espírito Santo chegar e falar, porque quantas pessoas estão perdidas sem o Espírito de Deus, estão fazendo coisas erradas aí e estão sofrendo. Estão escravas. Quantos estão entendendo? Elas tentam fazer o certo, mas não conseguem. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo para falar, olha, está errado. Sai desse caminho, o caminho não é esse. O meu caminho é esse. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem um privilégio de não errar mais e começar a agradar o coração de Deus. Amém, gente? Sabe, a tristeza que vem pela ação do Espírito Santo, o que ela faz, pastor? Ela opera o arrependimento e a salvação. Então, toda vez que o Espírito Santo te confrontar, você tem que entender que é um processo da operação de Deus no seu arrependimento para a sua salvação. Porque ainda há pessoas que ela podem estar na igreja, ela pode vir à casa de Deus, mas ela não ser salva. Por quê? Porque ela não se arrependeu. Ela continua ainda fazendo as mesmas práticas, elas continuam ainda fazendo as mesmas ações que desagradam a Deus. Mas o Espírito Santo, o que ele faz? Ele traz essa tristeza para que essa pessoa se arrependa e receba a sua salvação. Amém, gente? Foi o que Jesus fez. O que Jesus levava as pessoas? Ao arrependimento. João Batista, quando pregava o Evangelho, era o Evangelho do arrependimento.
Então a palavra de Deus é para o nosso arrependimento. Quantos estão entendendo? Amém. É para se arrepender das coisas erradas e agora fazer as coisas certas. Porque a vontade de Deus está escrito em Romanos que nós somos mais que vencedores. Então essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos mais que vencedores. Amém. Porque vencedor, qualquer um pode ser, mais que vencedores, só aqueles que têm o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Amém? Porque aqueles que são vencedores, uma hora eles não vão suportar, mas aqueles que têm o Espírito Santo vai suportar até o fim. Porque o plano de Deus é salvar os justos. Amém, gente? Então a tristeza, ela vem com a ação de quê? De operar o arrependimento. Olha, o Senhor, Ele tem poder para convencer uma pessoa? Tem. Tem ou não tem? Tem. Mas por que Ele não convence todas as pessoas? Porque não depende somente de Deus, mas como nós damos condição para que Ele faça a obra. Tem pessoas que até hoje não deixam Deus fazer a obra na vida dela. Ela ora para Deus fazer a obra, quando Deus começa a fazer a mudança, ela começa a pedir: não, Senhor, não faz mais não, olha, para com isso. E aí Deus para de fazer a grande obra na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não está permitindo que Deus entre na vida dela. Deus pode convencer? Pode, mas Ele tem que ter uma permissão nossa para agir. Posso ouvir um amém? Amém. O único que invade a vida do homem é o diabo. O único que invade a vida de uma mulher é o diabo. Deus não. Deus é tão elegante que Ele pede permissão para entrar no teu coração. Ele pede permissão para agir na sua vida. Deus, Ele é tão elegante que a Bíblia diz que quando você faz algo de errado, o Espírito Santo se entristece e se afasta de você. Ontem eu vi um testemunho de um pastor, ele falando justamente que ele estava achando alguma coisa, ele estava achando que ele podia, ele estava estipulando o número de pessoas mínimas que ele podia pregar, e ele colocou um mínimo de 500 pessoas, e um belo dia ele foi convidado para pregar para mais de 10 mil pessoas, e quando chegou na hora de pregar, ele sentiu o Espírito Santo sair da vida dele. Ele abria a Bíblia para um lado e para o outro, não lembrava mais de texto nenhum. Ele não lembrava mais de nada. Quando ele foi falar sobre Moisés, ele não apagou a mente dele, ele só depois lembrou que Moisés já tinha partido. Quando ele foi falar de Jesus na cruz, Jesus já tinha ressuscitado. Ele falou: e agora? O que eu vou pregar? E ele desceu daquele púlpito, depois de 20 minutos, frustrado, voltou para sua casa e falou com a sua esposa: olha, Deus não está mais comigo. Ele percebeu isso. Por quê? Porque ele deixou de ser instrumento na mão de Deus. Ele falou: agora não, agora eu posso escolher o público que eu vou pregar, o que eu vou pregar, da maneira que eu vou fazer. Só que é diferente no reino de Deus. Tem que pregar aquilo que o povo está precisando ouvir, precisa depender do Espírito Santo de Deus, e tem que ficar totalmente na dependência de Deus. Como semana passada a pastora deu um testemunho, ela estudou, preparou a mensagem toda, entrou no carro para vir para cá, Deus falou: não é essa mensagem que você vai pregar. E aí, querido, como é que faz? É igual você estudar para a prova, chega o dia da prova e dá um branco, é mais ou menos assim. E aí? E aí é entrar na dependência de Deus e deixar Deus agir. E aí correr um pouco antes do culto, lá para trás, anotar, pegar o papel, a caneta e anotar aquilo que Deus manda dizer. Isso é dependência de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. O Senhor não faz acepção de pessoas para salvar, não, gente. Para salvar, não. Ele quer salvar todas as pessoas. Abra sua Bíblia em Atos 10. Atos 10, verso 34. Algumas pessoas acham que Deus faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, não. Mas para abençoar, Ele escolhe sim.
Ele escolhe, porque Ele abençoa aqueles que agradam o coração dele. Ele libera a bênção por aqueles que estão fazendo a sua vontade. Então Ele faz acepção para a salvação? Não, mas Ele dá a bênção para quem agrada o coração dele. Então, Atos 10:34 diz: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então Pedro achava que Deus salvava algumas pessoas. Pedro achava que Deus salvava só uma classe de pessoas, como alguns diziam que era só os judeus, e no princípio era só para os judeus. Mas Deus viu que os judeus rejeitaram o seu filho. E o que ele fez? Agora eu vou abrir exceção para todo mundo que crê no meu filho como Salvador e também teme a mim. E esse será salvo. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós cremos em Deus e cremos que o Filho de Deus morreu na cruz por cada um de nós. Eu creio nisso. Eu tenho convicção disso. Pastor, você não viu? Eu não vi, mas eu sinto. É diferente. É diferente. Porque tem pessoas que vê, mas não sente. Mas eu sinto só quando leio, só quando eu vejo alguma cena, quando eu me lembro, eu sinto. Não aquilo que ele sentiu, mas eu sinto um amor incondicional de Deus através dos filhos dele. Então em Atos deixa bem claro que Pedro achava que Deus tinha preferência para salvar as pessoas. Só que ele falou: eu percebi verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aí ele diz: mas todas as nações são aceitas, todo aquele que teme a Deus. Será que todos temem a Deus? Todos têm temor de Deus? Eu vou ser mais ousado em dizer que ainda dentro da casa de Deus, de muitos lugares, ainda tem pessoas que não temem a Deus. E eu ainda continuo na minha teologia de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, que você faz alguma coisa errada, Deus castiga. Essa é a melhor teologia. Porque essa teologia nova, de Deus Paizinho que pega no colo e concorda com o seu erro, isso biblicamente não tem. Porque Deus, ele destrói uma cidade por conta do pecado. Deus, por conta de uma mentira de uma tribo, ele rasgou o chão e todo mundo foi engolido. Deus pode fazer isso? Pode fazer a hora que ele quiser. É só ele fazer um movimento dele nos céus da terra que o negócio começa a acontecer. É só ele decidir. Então, nós temos que entender que a salvação é para aqueles que temem e aqueles que fazem o que é justo. Então, se uma pessoa teme a Deus e ela faz o que é justo, ela vai ser salva. Quantos estão me entendendo? Pastor, me dá um exemplo. Cornélio. Cornélio era soldado romano de Cesareia, servia a Roma, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, era temente a Deus, abençoava os pobres. E quando ele ouviu falar que havia o Evangelho, que havia Jesus, o Filho de Deus, Deus mandou que Pedro fosse em Cesareia pregar para Cornélio. Porque Deus viu o coração de Cornélio e falou: Pedro, vai em Cesareia agora falar da salvação. Porque lá em Cesareia tem um homem que é justo e que teme e que abençoa os necessitados daquela cidade. Quantos estão me entendendo? E Deus salva essas pessoas. Por isso que eu creio que tem muitas pessoas que ainda não têm Jesus, mas elas são tementes a Deus, elas são justas e Deus vai salvar elas em nome de Jesus. Eu tenho certeza. E vou ser mais ousado em dizer
que essas pessoas estão perto de nós e nós temos que falar de Jesus como Pedro falou. Porque se não falar para eles, eles não vão receber a salvação, Deus vai cobrar da gente. Porque todo mundo aqui conhece alguém que é temente a Deus e que é justo, mas ainda precisa de Jesus. Quantos conhecem gente assim? Que você fala assim, caramba, essa pessoa é tão boa, só falta ela ser crente. Ela é crente e não sabe. Quantos conhecem gente assim? Eu conheço. Rapaz, essa pessoa é muito boa. Essa pessoa tem um temor de Deus. Essa pessoa, ela é justa com as coisas. Parece crente. Mas para ela só falta a salvação. Como Cornélio. E quem vai levar a salvação para elas? Somos nós. Porque qual é o tema desse ano, igreja? Ali. Preparar o caminho do Senhor. Para quantas pessoas você preparou o caminho esse ano? Para quantas pessoas você preparou o caminho da salvação? E elas entraram nesse caminho da salvação. Então, o fato de não ser convencido por Deus é a maior prova de que falta o desejo sincero de conhecer. Quem é que vai motivar as pessoas a querer conhecer a Deus? Eu e você. Como é que você fala de Jesus para as pessoas? É só você perceber quando você vai num restaurante, você vai lanchar algum lugar, como é que você fala naquele lugar? Caramba, eu fui num lugar, tem que ver delicioso, aquele hambúrguer, meu Deus, tem que ver um hambúrguer. Era 3 carnes, 3 queijos, era enorme. Olha, para segurar o hambúrguer tinha que botar um palito de churrasco para prender. Olha lá, é muito bom. Você não fala, a pessoa não fica encantada, ela não quer ir lá e tudo, depois me leva lá. É a mesma maneira, a mesma técnica, estratégia que temos que usar para falar do amor de Jesus. Sabe por que as pessoas não ouvem? Porque você não conhece Jesus. Porque se conhecer Jesus, você vai fazer, ou vai falar com o maior entusiasmo do que Jesus pode fazer e o de que Ele faz. Quantos estão me entendendo? Não é questão de convidar, a pessoa não vai vir, vamos lá para a igreja, sei o quê. Não vou não. Mas tu fala, olha, vai ser tremendo. Jesus vai falar com você, vai ter cura, vai ter restauração. Olha, a dor de cabeça que você tem vai embora, a enxaqueca vai embora. Olha, a sua vida vai ser transformada e vai ser assim. A pessoa, então eu vou. Eu vou para esse lugar, porque é isso que eu quero. Quantos estão me entendendo? Você tem que falar entusiasmado. Mas hoje o povo fala mais do entusiasmo das coisas do mundo do que das coisas do reino de Deus. Mais das coisas do mundo do que das coisas do reino de Deus. Deus não quer salvar? Deus quer. Agora, como Ele vai fazer isso? Através da minha vida e da sua vida. Posso ouvir, amém? Então eu que tenho que fazer Ele conhecido. Como João Batista fez. Como Jesus fez, como os profetas fizeram. Eu tenho que falar sobre Jesus, eu tenho que falar da ação de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. As pessoas, você, que é isso? Você acredita nisso? Acredito! Aí você vai contar seu testemunho. Você vai contar seu testemunho. Na minha célula, tem uma pessoa que está frequentando porque eu vi o testemunho da Fátima. Que eu falei que ela se libertou do cigarro. Ela, eu não acredito. Acredita. A Jaque falou, pastor, conta para ela o testemunho da Fátima. Eu contei, ela falou, então eu vou ver semana que vem. Porque é isso que tem que ser feito. Vamos lá para a igreja, vamos lá passar. Não, tem que falar, Deus vai operar na sua vida. O que você está precisando? Amém. Temos que ser mais ousados. E parar de valorizar as coisas do mundo. Porque isso, aquilo, outro. Isso deixa aí, vai ficar tudo aí. O que Deus vai cobrar da gente é: quantas vidas você trouxe para o reino dos céus? Então não permita, querido, outra coisa, que a humildade que você manifestou no início da sua conversão se perca ao passar do tempo. Porque tem pessoas que ao passar do tempo ela perde a sua humildade. E posso dizer
ao perder a sua humildade, Deus se afasta. No Monte das Bem-aventuranças, uma das coisas mais importantes que Jesus fala é o quê? Sejam mansos e humildes de coração. Isso é o procedimento do reino de Deus. O crente tem que levar isso ao pé da letra, porque é o ensinamento do reino de Deus. Amém, gente? Amém. Então não podemos perder a humildade. Combata diariamente a raiz do orgulho, do egoísmo e da autossuficiência, que é aí que o homem cai, gente. O homem cai no orgulho, na sua autossuficiência, no seu egoísmo. E vou dizer mais: Deus diz em sua palavra que Ele rejeita os orgulhosos. Toda pessoa que é orgulhosa, você já olha para ela e você já tem que lembrar: Deus já rejeitou essa pessoa. Ela pode ser de um ministério, ela pode estar atuando, mas Deus já rejeitou ela. Quantos estão me entendendo? Deus já rejeitou. Deus já rejeitou. Quantos homens eu já vi pregando no altar, vi na televisão, vi em congresso, hoje não prega mais. Por quê? Porque o orgulho chegou no coração e o que aconteceu? Deus se afastou desses homens. Então temos que vigiar diariamente a nossa condição com Deus. Quem está me entendendo? Amém. Pastor, por que eu tenho que lutar diariamente contra o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência? Amado, se você não lutar, será convencido pelo diabo que você é bom mesmo. E aí o seu coração vai ser influenciado por ele. E aí você vai dar passos largos que vai te levar até a morte. Então temos que viver a dependência de Deus. Na dependência de Deus em tudo, no respirar. Eu tenho um hábito de toda noite, tá, pastor, aqui, meus filhos, toda noite eu falo assim: Senhor, me salva. Antes de dormir agora eu digo: Jesus, eu te amo. E tem pessoas que têm essa dificuldade porque não conhecem Ele. Porque quando você conhece Jesus, você diz para Ele: Jesus, eu te amo, Senhor. E Jesus é lindo. Eu conheci um pastor que ele fala sempre isso: fala, Jesus é lindo. E verdadeiramente é, por isso que nós estamos aqui. Porque se Ele não é lindo, ninguém estava aqui hoje não. Porque o amor de Jesus é lindo demais. Amém. Então há dois elementos importantes na palavra para que você tenha uma nova vida. Primeiro, é a fé. Sem fé, não agrada quem? A Deus. A sua fé não é para agradar homens, a sua fé é para agradar a Deus. Quando você fala em Deus, que Deus vai fazer uma grande obra, que vai haver uma manifestação de Deus na sua vida, na sua família, tem pessoas que questionam, e você depois para de acreditar, fica incrédulo, deixa de ser bobo. Você tem que continuar acreditando, porque a sua fé é para agradar a Deus e não as pessoas. Amém. Segunda coisa, para que você tenha uma nova vida, é o arrependimento. Se não houver o arrependimento, não tem uma nova vida. Porque quando você se arrepende, você está dizendo: olha, eu não quero mais ter essa vida, eu quero ter uma nova vida. Quantos estão me entendendo? Então não se pode entrar numa nova vida se não se arrepender. Outra coisa é que a fé e o arrependimento são fundamentais para o futuro eterno do ser humano. Se você quer viver vida eterna, você precisa ter a fé e o arrependimento diariamente na sua vida. Posso falar bem? Todo dia temos que se arrepender. Todo dia temos que pedir perdão dos nossos pecados. Não é porque agora se converteu ao cristianismo, que hoje é evangélico, você não precisa mais. Precisa sim. Precisa orar todos os dias. Precisa pedir perdão todos os dias. Tem que agradecer o pão de cada dia todos os dias.
tem que orar para te livrar do mal, porque se você caiu no mal, é porque você não orou para te livrar do mal. Porque Jesus ensinou lá em Lucas, os discípulos chegam, Jesus nos ensina como orar, como o Senhor ora. Porque eles observavam que toda noite Jesus passava o dia todo fazendo a obra de Deus, pregando o reino de Deus, caminhava, fazia milagre, curava as pessoas, mas ao anoitecer ele subia, ia para o monte, para um lugar, ficar orando ao Pai. Por quê? Porque Jesus sabia plenamente que toda aquela ação vinha do Pai. E sabe o que o diabo faz? Faz com que você não ore. Porque você não orando, você não vai ter a ação do Pai na sua vida. Mas quando você ora, Deus vem com o poder dele sobre a tua vida. Deu para entender? Às vezes eu vejo alguns memes, e aí o cara acorda, o relógio desperta 3 horas, ele levanta, desliga o relógio, fica de joelho na cama, quando é 3:05 ele está dormindo. Ele não aguentou ficar 5 minutos em oração. É um meme, mas é uma realidade hoje, em que muitos crentes estão sofrendo dessa síndrome. E aí acha que a casa de Deus é o lugar que ele vem receber um energético, sair daqui empoderado, mas quando chega no dia seguinte, continua a mesma vida de sempre. Porque, amados, não é um culto empoderado, mas é o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Eu não preciso de ter um culto empoderado, de tanta manifestação, não preciso. Eu preciso da manifestação do Espírito Santo aqui dentro. Eu não preciso do Espírito Santo para fazer, rodar, acontecer, de falar outras línguas. Não, eu preciso do Espírito Santo mudando dentro de mim para fora. É isso. As pessoas não entendem. Aqueles que buscam só a manifestação, eles estão buscando um Deus artificial, de uma maneira artificial. Mas aquele que muda o caráter e a postura, está buscando Deus na sua profundidade. Por isso que eu digo, querido, que a pessoa do Espírito Santo é fundamental para que você tenha fé e arrependimento para alcançar a vida eterna. Amém? Amém. Precisamos entender isso com muita propriedade. Porque nós estamos assistindo muito mover. Muitos estão profetizando que é um tempo de avivamento. Não tenho dúvida disso. Mas um avivamento de cair do velho homem e nascer uma nova criatura. E detalhe, não são de ímpios, são de crentes. Porque todo mundo agora prega um evangelho, mas não vive o evangelho. Pregar, como eu já ouvi, falar, papagaio fala. Viver é outra história. Quantos estão me entendendo? É uma outra história. Você pode viver em uma garagem, morar numa garagem? Sim ou não? Pode, a garagem é sua. Dela, chega lá, quer morar na garagem. Pode botar uma cama aqui, pode uma TV, pode morar na garagem? Pode. 1 ano? Pode, a garagem é tua. 2 anos? Pode ou não pode? Pode. A garagem é tua. Pode passar 5 anos? Pode. Mas você é um carro? Não. Então não faz sentido você estar aí. Nós temos que estar onde Deus determinou, onde temos que estar. No centro da vontade de Deus. Nos lugares melhores da nossa vida. Então, queridos, em nome de Jesus, que hoje você saia daqui sabendo que quem convence você é o Espírito Santo de Deus. Em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, verso 2. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também pereceram. Pastor, o que estava acontecendo aqui? Chegaram para Jesus e falaram: Jesus,
Olha, o imperador pegou os galileus e matou todo mundo. Matou todos os galileus, trucidou. E Jesus, é mesmo? É. Mas olha só, deixa eu falar algo para vocês. Os galileus, eles eram pecadores. Não eram mais pecadores do que os outros. Não eram. Por ter sofrido dessa maneira. Não. Mas eu quero dizer algo para vocês. Que se vocês não se arrepender, vocês vão sofrer a mesma coisa que eles sofreram. Vão morrer sem a salvação. Vão morrer sem ver a Deus. Quantos estão me entendendo? Então Jesus está falando, olha, não é quem é muito mal que vai para o inferno, é quem não se arrepende. Não é os galileus que não prestavam, que foram mortos e vão para o inferno. Não, é aqueles que não se arrependem. Por isso que ele diz, olha, vocês se arrependem, senão quem vai perecer vai ser vocês, como os galileus. Que nessa noite você venha a entender que o arrependimento não se separa da fé. Amém? Amém. Não dá para separar a fé do arrependimento. Por quê? Porque os dois andam juntos. Ambos são essenciais para a sua salvação. Amém? Porque o arrependimento não tem nada a ver com remorso. Não tem nada a ver com remorso. Por quê, pastor? Porque o remorso é um sentimento de tristeza por uma falta cometida, sem compromisso de abandonar as práticas que cometeram. Isso é um remorso. É aquela pessoa que fica com remorso, chora, mas ela continua fazendo. Ela não abandona a prática que foi cometida. Então, quem apresenta remorso, Deus não perdoa. Vou repetir. Quem apresenta remorso não recebe o perdão de Deus. Deus só perdoa aquele que se arrepende. Quantos estão me entendendo? Amém. Tem muita gente com remorso, mas sem arrependimento. Porque o arrependimento leva a pessoa à disposição firme de mudar. Não, eu quero mudar. Nasce no íntimo dela de querer sofrer as consequências do erro que ela cometeu. Ela chama a responsabilidade e fala, se eu tiver que pagar pelo erro que eu fiz, eu vou pagar. Esse é o arrependimento. Quantos estão me entendendo? O arrependimento leva a pessoa a pagar o preço das consequências da confissão dos seus pecados. O sinal mais marcante do arrependimento é a inclinação espontânea para sacrificar a sua própria vontade para agradar a Deus. Como é que uma pessoa demonstra o seu arrependimento? Quando ela faz isso de maneira espontânea, ela sacrifica a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, o arrependimento sempre significa uma mudança de direção, uma mudança de foco, de expectativa de vida. Então, aquele que assume e aquele que se arrepende de verdade e assume o compromisso de andar correto, custe o que custar, vai receber o perdão de Deus. Amém. E quando isso acontece, foi a ação do Espírito Santo na vida dela. Foi o Espírito Santo que convenceu ela a se arrepender dos seus maus caminhos. E eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que nessa noite você permita que o Espírito Santo te convença do que você precisa mudar na sua vida espiritual, na sua moral. Que nessa noite seja uma noite especial para você, porque o Espírito Santo ele quer trabalhar na sua vida, ele quer trabalhar no seu coração, e através de você ele vai salvar toda a sua família.
Você ainda não entendeu porque você é perseguido, porque é tanta luta, porque é tanta perseguição. É porque Deus já escolheu você para salvar a sua família. E Ele não quer que a sua família seja salva. Mas você precisa se posicionar em Deus, em se fortalecer no Senhor, para ter a sua família salva, no nome de Jesus. Então, quando estivermos louvando e adorando o Senhor, você vai orar, falar com Deus. Esse é o seu momento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vocês também que estão em casa, que você faça essa oração. Que você permita que o Espírito Santo de Deus, Ele te convença